Olá, começando mais um programa Quem Faz está em evidência, quem faz em evidência, né? Agradecendo sempre a sua companhia e o seu carinho. Lembrando que o programa tem o apoio e o patrocínio da nossa querida FAMURS, né? A Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul. Na edição de hoje, eu vou conversar com o Dr. Cláudio Pacheco Prates Lamáquia, meu querido xará, meu amigo, aí, né, um expoente do mundo jurídico aqui do estado e, por que não dizer, do país. Muito obrigado por nos atender, doutor Cláudio. Obrigado mesmo, viu? Cláudio, alegria enorme te receber aqui, receber a revista Em Evidência, a revista Jurídica Em Evidência agora também. Enfim, estar aqui com vocês hoje é motivo de muita alegria para mim, vocês podem ter certeza disso, sejam extremamente bem-vindos. Obrigado, doutor Cláudio. Já vou aproveitar o gancho então e mostrar aqui a revista Jurídica Em Evidência, né? Com o doutor Cláudio Lamáquia aqui, que é ex-presidente e membro honorário vitalício da Ordem dos Advogados do Brasil. Quero saber também, né? Olha que bacana. Aqui dentro temos uma entrevista. Aqui, adivinha, casualmente eu entrevistando o doutor Cláudio. Só te tapar aqui. Tô bem? Posso mostrar também? Também tá bem, viu? Tô bem, saí bem ali, ainda bem. Estamos bem, os charás. E aqui também, né? Aqui foi durante a Cidade da Advocacia? Não, eu acho que foi aqui o prêmio Marcas de Quem Decide. Do Jornal do Comércio. Advogados recebeu do Jornal do Comércio. Tanto na lembrança quanto na marca preferida, o que nos honrou muito também, esse prêmio do Jornal do Comércio. Que maravilha, nosso querido JC. Doutor Cláudio, presidiu a OAB Nacional aí, um dos momentos mais marcantes da história. Vamos começar, né, por esse momento aí da história da OAB Nacional recente do país, né? Que legado que ficou daquela época lá? Bom, Cláudio, tu coloca com muita propriedade. O momento que eu presidi, que tive a honra de presidir a Ordem dos Advogados do Brasil, foi um dos momentos mais complexos da nova República, né? De 2016 a 2018. Foram 3 anos muito intensos. Antes disso, eu tinha sido vice-presidente nacional da OAB, e antes ainda tinha exercido a presidência da OAB aqui no Rio Grande do Sul por 2 mandatos. Mas, sem dúvida nenhuma, aquele período que tive a honra, como disse, de presidir a OAB Nacional foi um período muito significativo, de muitos desafios, né? A partir exatamente do que nós vivenciamos, uma gestão que teve lá 3 impeachments, a Ordem dos Advogados do Brasil pediu o impeachment da então presidente Dilma Rousseff, depois pedimos o impeachment do ex-presidente Michel Temer, mas o primeiro ato da nossa gestão foi um pedido, e que nós, de forma técnica, né, chamamos de impeachment, foi a retirada do então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Foi o primeiro ato, inclusive, da minha gestão como presidente nacional da OAB, aonde nós fomos ao Supremo Tribunal Federal. Ainda o relator era o saudoso ministro Teori Zavascki, e a OAB foi ao Supremo Tribunal Federal pedir a retirada do presidente de então, Eduardo Cunha, o político que na época era o político mais poderoso do Brasil, da presidência da Câmara dos Deputados, a partir de alguns escândalos e algumas situações que estavam sendo noticiadas. O que tivemos sucesso, inclusive, ele foi afastado pelo ministro Teori, a partir de uma decisão do ministro Teori, foi afastado da presidência da Câmara dos Deputados. E a partir disso nós tivemos inúmeros outros temas, né? Além dos processos de impeachment, que foram de fato os processos mais rumorosos, né, pela visibilidade que teve, mas a OAB naquele período ela não silenciou 1 minuto sequer. Nós tivemos inúmeras demandas, mas inúmeras demandas. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela estava em todos os telejornais, toda semana, porque batiam a porta da OAB em todos os momentos. Então nós tivemos lá a reforma trabalhista, tivemos a reforma da Previdência, vivemos na intensidade, na plenitude, toda a época da Lava Jato. Em alguns momentos tive que ir ao Conselho Nacional de Justiça para questionar as decisões do então juiz Sérgio Moro, quando o juiz Sérgio Moro eu fui um daqueles que acreditou muito no combate à corrupção, achei que o Brasil fosse ser passado a limpo na Lava Jato, mas eu não podia admitir que isso acontecesse com desrespeito a prerrogativas de advogados. Então fomos, em determinados momentos,
questionando algumas decisões do então juiz Sérgio Moro no âmbito do Conselho Nacional de Justiça. E naquela época, a Lava Jato era uma unanimidade e não podia ser criticada nem mesmo em situações como aquelas. Vivemos a ação no Supremo Tribunal Federal das condições coercitivas, vivemos a presunção de inocência, também a ação no Supremo Tribunal Federal. Enfim, nós tivemos uma enormidade de situações onde a Ordem dos Advogados do Brasil era demandada. E eu sempre tive para mim, Cláudio, que em determinadas funções na vida, quando tu assume, tu tem que assumir na plenitude. O silêncio não é algo que comunica bem comigo. E, portanto, em todos os momentos mais difíceis mesmo, eu sempre procurei, em nome da instituição, dizer aquilo que a OAB pensava e aquilo que a Ordem dos Advogados do Brasil defendia. Foi um momento complexo. Pois é, aliás, eu não posso deixar de pegar também, né, essa parte em relação à OAB, que já é uma característica da ordem, justamente, né, não ter posicionamentos em cima do muro. Agora, por exemplo, né, com o irmão presidindo a OAB aqui, o nosso querido doutor Leonardo, cobrando também atitudes do próprio Supremo Tribunal Federal, que eu acho uma atitude de muita, quero parabenizar o irmão, o doutor Leonardo Lamac, porque é uma atitude realmente de muita coragem, mas a OAB não distingue também, ou é certo ou errado. E fazendo essa cobrança aí da ética, né? Bom, tu imagina, né, Cláudio, o meu orgulho, né? Nós somos, eu e Leonardo, a 5ª geração da família. Que vem aí a 6ª geração. De direito de advogados. Depois eu vou mostrar para vocês um quadro que nós temos aqui no escritório, está numa sala lá no fundo, onde estão lá colocadas, né, as 5 gerações da família, faltando agora, como disse, a 6ª geração, que são as minhas filhas que estão cursando direito hoje. Uma delas se forma, inclusive, esse ano. Opa. E o pequenininho de 8 anos já disse que vai ser advogado. Então, tu imagina que a geração vai seguir. O que vem as gerações vão Mas, seguir. como eu dizia, tu imagina o orgulho que tenho eu hoje de ver o Leonardo exercendo a presidência da Ordem dos Advogados no Rio Grande do Sul na plenitude. O Leonardo honrando exatamente esta função de presidente da nossa instituição. Não se calando, se posicionando de forma equilibrada, serena, mas com a firmeza necessária que tem que ter um dirigente de ordem. Isso é fundamental, isso é indispensável para quem se coloca na condição de querer representar uma categoria, notadamente como uma categoria como a dos advogados. Inclusive deixando completamente, né, a OAB como uma instituição, né, tirando a política completamente de lado, seja quem for. Esse é o ponto central. O dirigente de ordem, o presidente de uma instituição como a OAB, eu, na minha gestão, inclusive, aqui ainda no Rio Grande do Sul, eu peguei uma frase que eu acho que diz exatamente isto. Eu dizia, as pessoas me perguntavam, eu vivi momentos aqui no Estado, que já faz um bom tempo, sim, mas nós vivemos momentos muito delicados aqui. Eu presidi a ordem, no primeiro momento, a governadora era a governadora Ieda Cruzes, e na minha segunda gestão, o governador era o governador Tarso Genro. 2 governadores de lados políticos e ideológicos opostos, né? E eu, quando as pessoas me questionavam, Lamac, mas qual é a tua ideologia? Tu é do PT? Eu digo, olha, eu não tenho ideologia. E eu dizia às pessoas, o meu partido é o AB. Ou eu poderia dizer, o meu partido é o Brasil. Mas eu dizia naquele momento, eu estava na presidência da ordem, o meu partido é o AB e a minha ideologia é a Constituição Federal. Quando um dirigente de ordem, ele se alinha com a Constituição, ele sai completamente dessa polarização política e ideológica. Não combina com um dirigente de ordem as paixões ideológicas e partidárias. O dirigente de ordem ele tem que ser absolutamente isento neste contexto e neste tema. Bom, pegando o gancho, então, da profissão, 5 gerações e mais uma vindo aí, então, né? Mais uma vindo aí. A questão da ordem em relação aos advogados. A gente tem agora mundos modernos, a geração atrás pegou máquina de escrever, ainda correspondência. Hoje a gente tem inteligência artificial, né, processos digitalizados, mas o advogado continua sendo o centro, o operador do direito, como se fala. Não existe justiça, não existe direito sem um advogado, independente de tecnologia ou sem tecnologia. E hoje eu vejo como está a profissão de advogado, vindo de advogados e preparando novos advogados, doutor Cláudio. Cláudio, muito bom escutar um jornalista com a tua capacidade, né, dizendo isso, né?
porque as pessoas hoje elas têm me questionado muito, né? Agora há poucos dias eu fui a Buenos Aires para fazer uma palestra que eu tinha me comprometido e um dos temas era esse. E as pessoas têm me questionado muito, né? Mas, Lamarck, olha, a inteligência artificial ela vai de alguma forma substituir a advocacia. Eu sou daqueles que não acredito nisso. Por quê? Porque a nossa profissão ela é eminentemente humanista e eu não consigo compreender como um advogado possa imaginar que a máquina vai lhe substituir em atividades que são eminentemente técnicas, mas não só na escrita, mas na oratória. Como é que uma máquina vai nos substituir numa sustentação oral? Como é que a máquina vai nos substituir num contato pessoal com o magistrado, despachando um recurso? Como é que a máquina vai nos substituir numa audiência? É claro que a inteligência artificial ela veio e vai contribuir e tem contribuído muito com a advocacia e com todas as profissões. Também sou daqueles que não desconsideram a importância da tecnologia. Ela é fundamental. Mas nós, advogados, que somos os verdadeiros representantes, né, e defensores da honra, da liberdade, do patrimônio e muitas vezes da própria vida das pessoas, temos que entender o caráter humanista da nossa profissão e a importância que tem a interação pessoal. E isto não será substituído pela máquina. Os advogados têm que aproveitar aquilo que a máquina pode lhe ajudar. Sim. E muita coisa vai acontecer. Agora, é claro, Cláudio, que eu não desconsidero que nós estamos hoje num mundo em verdadeira transformação. Sim. Algumas práticas jurídicas, seja no âmbito da advocacia, seja no âmbito do judiciário, seja no âmbito do Ministério Público, elas vão sim sofrer uma grande alteração e uma grande modificação a partir da inteligência artificial, facilitando muitas situações, não tenho dúvida disso. Não quero dizer aqui que a máquina não terá um papel de transformação nas nossas atividades e nos nossos, falando especificamente da advocacia, nos nossos escritórios e em alguns nichos da advocacia, né? Na advocacia de massa, em algumas situações da advocacia, a inteligência artificial está entrando com muita força e eu não desconsidero isso. Muito bem. Quando a conversa está boa, a gente já está chegando, a produção está falando que a gente está chegando no final do primeiro bloco, mas não sai daí porque a gente tem mais um bloco para conversar, continuar conversando com o Dr. Cláudio Lamarck. É um instante só. Estamos de volta com o programa Quem Faz em Evidência, agradecendo a sua companhia e o seu carinho, lembrando que a gente tem o apoio e o patrocínio da nossa FAMURS, Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, hoje entrevistando o Dr. Cláudio Lamarck. E, aliás, o pessoal deve estar aqui, Dr. Cláudio, perguntando, né, desse belíssimo troféu aqui, o troféu Atena, da revista Em Evidência, né, que vai ser a da revista Jurídica Em Evidência, que vai ser entregue aí no próximo dia 25 de junho, na Catedral Metropolitana. E está aqui o troféu que o Dr. Cláudio vai receber. Que bonito, né? Parabéns. Lindo o troféu, Cláudio. Olha, fiquei verdadeiramente honrado, primeiro pela distinção e segundo pela beleza dessa. Isso é uma obra de arte, né? Um troféu muito bonito e fico, como disse, muito honrado de receber esse troféu da revista Em Evidência Jurídica e também da Associação dos Procuradores Municipais de Porto Alegre. 40 anos. 40 anos de história, de relevantes serviços prestados ao município de Porto Alegre, a advocacia pública, muito bem representada pela Associação dos Procuradores Municipais da nossa querida Porto Alegre. Doutor Cláudio, o programa Quem Faz em Evidência, nesse segundo bloco agora eu vou focar justamente não somente no advogado, mas no Cláudio Lamarck, que é meu xará, né? A gente está aqui no escritório, no Centro Histórico de Porto Alegre, fiquei sabendo que são 5 gerações. Como é que é essa responsabilidade da pessoa, do ser humano, do pai, né, do filho, do neto, do bisneto, né? Tem até móveis aqui antigos, né? Do bisavô aqui, de uma cadeira aqui. Meu tataravô. Tataravô. Como é que é aqui esse escritório maravilhoso, foco à escolha da área do direito? Como é que foi toda essa formação, desde lá
da faculdade lá, doutor Cláudio? Sabe, Cláudio, que eu nunca tive, as pessoas me perguntam muito isso, mas eu nunca tive dificuldade de escolher a profissão. É uma coisa impressionante. Acho que justamente por vir de uma família com tradição jurídica, né, como é a minha, eu nunca tive. Desde o primeiro momento eu sempre soube exatamente o que eu queria ser. As pessoas me perguntavam, eu brinco, né, que quando eu nasci, minha mãe me deu uma palmadinha, eu digo, olha, para um pouquinho, palmada não. Olha a violência, para e vou processar. Mas naquela época era isso, né? Mas eu dizia exatamente isso, né? Eu digo, olha, eu nunca tive dificuldade, sempre soube exatamente o que eu queria. Eu acho que de ver, assim, o exemplo, né, do meu avô, o único da nossa família que não foi advogado foi meu pai. Meu pai era educador e administrador. Mas o pai tinha uma visão jurídica também espetacular. Eu me lembro, assim, nas nossas conversas de família, finais de semana, com meu avô, com meus tios, com meus primos, enfim, falando sobre direito, o pai era o único na mesa que não era advogado. Mas sempre que ele entrava na discussão, ele entrava com sabedoria. E eu perguntava para ele, mas pai, tu estudou direito, não é advogado? Como é que tu acerta assim tão forte, tão na mosca, determinadas situações? E o pai sempre me disse, olha, meu filho, direito acima de tudo tem que ser bom senso. E eu desde então fui um apaixonado pelo direito, né? Por força dessas questões familiares que te coloquei, mas também porque me identifico hoje, eu digo para as pessoas, quando terminou a minha presidência nacional da OAB, muito se falou, né, num determinado momento que eu iria para a política, seria candidato ao Senado, seria candidato ao governo do Estado. E eu sempre disse para todos, eu vou voltar para o meu escritório de advocacia para fazer aquilo que eu amo fazer, que é advogar. E foi o que eu fiz. Muitos duvidaram, inclusive. Pois eu me lembro disso. Eu pensei, não vou entrar no mérito, aí não vou perguntar, mas todo mundo perguntava, porque era um caminho que a bola estava ali na área, ali na frente do gol. Foi isso, Cláudio. Muitas pessoas duvidaram, inclusive a minha esposa em casa. Né? Olha, não a Clarissa dizia, amor, tu vai parar. Eu digo, vou parar. Mas ela tinha uma certa desconfiança, achando que eu fosse seguir uma carreira Vai que alguém te faça um convite. Não, eu tive. Naquela época tive vários e vários convites, e ela presenciou muito isso no meu escritório em casa, muitas vezes recebia, enfim, lideranças, partidos políticos, amigos, né? Mas eu foquei exatamente nessa linha de, olha, eu quero voltar, porque eu tinha muita saudade do que eu vivo aqui dentro, né? Dentro desse escritório, aqui na Lamaque Advogados, e com todos os meus sócios, os nossos colegas advogados, colaboradores. O astral aqui, gente, é incrível. Cláudio, o astral aqui é exatamente isso que... O pessoal, a gente entra ali, todo mundo brinca. O astral aqui é muito leve. Bom, muito leve, de muita responsabilidade. O tipo de advocacia que nós temos é uma advocacia que ela é de processos estratégicos. Eu ia perguntar qual é a área. Advocacia empresarial, processos estratégicos. Como eu disse, nós não fazemos massa, não fazemos efetivamente processos estratégicos, mas isso nos traz muita responsabilidade. Muita responsabilidade mesmo. Claro. E pessoas preparadas. Né? Nós temos que ter aqui colegas advogados absolutamente preparados para que possam assumir essa responsabilidade que nós temos no dia a dia com as empresas que confiam no nosso trabalho e que estão conosco aqui. Muitas delas, Cláudio, inclusive, desde o tempo do meu avô. Ou seja, desde o tempo do meu avô. Não aí do meu bisavô, tataravô, mas empresas desde o tempo do meu avô, que são clientes nossas até hoje, estão aqui conosco, que confiam no trabalho da Lamaque Advogados. Então eu voltei para cá, que é o que eu gosto de fazer, que é o que eu sei fazer, e por isso eu te dizia no bloco anterior, né, que eu não consigo acreditar que de alguma maneira o advogado seja substituído pela máquina. Pois é. Não consigo, sinceramente não consigo. Eu gosto de ir para o tribunal, Sim. Eu gosto de sustentar, eu gosto de ir para um bom despacho com um determinado magistrado, para uma audiência. Tudo isso faz a dinâmica da nossa atividade profissional. O advogado vive das conquistas e das vitórias dos seus clientes, que são suas também. E fala com entusiasmo impressionante, né? Dá vontade do sujeito pegar e começar a estudar direito ali. Às vezes me perguntam, Cláudio, em casa, né? Amigos, mas me diz uma coisa, mas as filhas também estudando direito? Eu digo, não sei por quê. Não sei por quê. Eu tenho três. Por que será? Eu tenho uma de 22, que é a Vitória, uma de 19, que é a Maria Eduarda. A Vitória está se formando agora, a Maria Eduarda já está também cursando direito, está no 3º semestre. E tem um pequenininho, um temporãozinho de 8 anos. Esse, casualmente, o nome é Cláudio Lamacchia Filho. Tem o mesmo o Júnior. Tem o mesmo nome que o meu. E ele já discursa sobre prerrogativas. Meu Deus. O Leonardo Lamacchia, meu irmão, que hoje está presidindo a OAB, como tu disseste,
O Leonardo, em determinados momentos, conta, inclusive, algumas passagens do Claudinho, pequeno de 8 anos, com ele, falando sobre prerrogativas, falando sobre honorários, porque ele foi vivendo isso comigo. Sim, claro. E ele faz perguntas para mim, faz perguntas para o Dindo. O Leonardo é Dindo dos meus 3 filhos. Olha só. Então, tu imagina que é. Mas isso é uma maneira natural. Isso é natural, se é natural, tá tudo certo. Eu vou pegar esse gancho, então, sobre o ofício do advogado, né? A gente está vendo aí... É porque o cliente, assim, doutor Cláudio, o processo dele, ele é o único. Mas o advogado tem vários processos, mas o cliente não quer saber. O cliente acha aquele processo, aquela defesa, né? Aquela sustentação, aquilo ali, tem que atender o telefone, fica angustiado e tal. E o advogado tem que ter uma coisa meio também, né, emocional, de entender aquele chatinho. Sempre que eu tenho advogado, eu tenho situações que às vezes eu incomodo. No final de semana eu peço desculpas para as esposas dos meus advogados, que eu fico incomodando lá. Porque a gente se acha único, mas o advogado, ele tem vários trabalhos para resolver. E a gente tem que cuidar da questão emocional também. Eu conheço lá o pessoal da própria OAB, através do Mano, lá a questão da Caixa também, que tem esse cuidado com a saúde do advogado. A questão emocional. Eu te digo assim, eu olho para o meu cliente e muitas vezes as pessoas dizem assim que a medicina é a profissão mais bonita, né? Porque sim. Cuida da vida. Perfeito. Eu já disse, agora há pouco, acho que nós estávamos conversando, eu já disse, o advogado cuida da vida das pessoas. Sim, um erro pode acabar com a vida, um erro jurídico pode acabar com a vida. Uma pessoa sem dignidade, a vida dela está destruída. Pode ser uma pessoa... ou uma pessoa que perca todo o seu patrimônio, por um erro. Imagina. Então a gente tem que ter essa visão, ou seja, o advogado, quando ele recebe a confiança de um cliente com a sua causa, seja uma causa de advocacia empresarial, e o nosso forte aqui é a advocacia empresarial, mas seja também no campo individual, tu tem que estar aberto 24 horas por dia. É a história do médico. Não, o advogado é como o médico. É verdade. Ele tem que atender o telefone 24 horas. Ele tem que estar disponível para o seu cliente 24 horas. Porque o seu cliente tem confiança exatamente no seu advogado. Então, o que ele vai fazer? Ele vai entrar em contato com o advogado quando ele tiver um problema. Ele não vai escolher, dizer, olha, eu vou entrar em contato com o meu advogado no horário comercial. Segunda-feira, às 9 da manhã, eu ligo. Tanto que eu vou te dizer, Cláudio, eu tenho uma máxima aqui que me acompanha desde o início da minha trajetória profissional associativa. Né? Eu fiz outras coisas, fui vice-presidente da Federação Nacional dos Advogados, eu fui presidente da UALP, da União dos Advogados de Língua Portuguesa, enfim, eu fiz alguns outros trabalhos de natureza associativa. E eu sempre disse a todos, as pessoas que trabalhavam comigo, né? Eu digo, olha, ligou, eu não estou me pedindo o meu celular está disponível. Vocês têm... E aqui no escritório é a mesma coisa. Se alguém ligar, estou dizendo isso no ar, se alguém ligar para o meu escritório, né? E se identificando, pedindo para uma secretária aqui o meu celular, vai receber o meu celular na hora, a pessoa vai entrar em contato comigo. Porque tu tem que estar disponível. Porque tem isso de personalizar também, né? O nome da placa é um peso, né? E aí... Mas as pessoas muitas vezes têm isso. Cláudio, às vezes as pessoas dizem assim, não, mas o Alamaca não vai atender, ou não vai ter, acesso. Eu estou falando, eu tenho isso. Parece uma pessoa lá que está acima do... Não, é um homem, está aqui um pai de família, filho... Amigo, vou te dizer, eu escuto isso às vezes de algumas pessoas e escuto isso com muita alegria. Sim, claro. Eu sou isso que tu está vendo, isso que as pessoas sempre viram. Eu cheguei na presidência nacional da UAB. Nossa! Né, num momento que nós já falamos difícil. Complexo, mas cheguei lá, jovem, e numa instituição, no âmbito nacional, que estava acostumado assim com uma outra liturgia. Sim. Né? Pessoa sentada, fechada no gabinete, o presidente longe, fechado num gabinete. Não é crítica, mas é uma situação, mas era outra situação de vida, né? E quando cheguei lá, eu cheguei na presidência nacional da ordem e digo, olha, vamos abrir a porta aqui, eu vou ter o meu... Então, assim, desde o assessorista, do garçom, do meu motorista, a pessoa que mais me acompanhou, para tu ter uma ideia, aqui no Rio Grande do Sul e no âmbito nacional, foram os motoristas que me atenderam. Né? Foi isso. O motorista do Conselho Federal que me atendia, que estava comigo lá, ele sabia de todas as intercorrências do dia. Porque se estava bravo, se estava tranquilo, se estava irritado. Entre um compromisso e outro, ia trocando uma ideia, porque enfim, ele estava curioso também, porque nós estávamos na mídia. O que aconteceu, né? E a gente estava na mídia permanentemente. Então, assim, eu sempre fui isso. O que eu faço aqui hoje, eu não tinha dificuldade nenhuma, fazia lá também, e eu acho que é assim que a vida deve ser levada, ela fica mais leve.
Que maravilha! Dessa vez eu peguei, dei uma de jornalista mesmo aqui, fiz uma entrevista diferente, falando, né, um pouco do lado que o pessoal não vê do presidente aqui da OAB, ex-presidente aqui da OAB do Estado, ex-presidente nacional da OAB, que chefia aí um super escritório aqui no Centro Histórico de Porto Alegre, mas essa pessoa aqui, né, que a gente está vendo aqui, essa figuraça aqui, hoje eu consegui, eu acho que mostrar para o pessoal de casa um pouquinho do Cláudio Lamarque. Tu sabe que hoje eu continuo indo a Brasília, né? Por força profissional, né? Porque nós atuamos fortemente em Brasília também, mas eu muitas vezes, invariavelmente, eu faço um bate e volta. Eu vou num dia e volto no mesmo dia, e às vezes, na semana, eu vou 2 vezes a Brasília. Por quê? Porque me faz bem estar no Rio Grande do Sul, estar em casa, né? Ser um ser humano. Dentro desse contexto, eu estou realizado por ter voltado para casa. Que maravilha. Obrigado, viu? Alegria enorme aí, viu, Cláudio? Muito Parabéns. bom recebê-los a todos aí. Parabéns pelo programa, parabéns pela revista. Eu estou me excluindo, exatamente, eu acho que eu estou estragando a revista aí, mas é um segmento que tenho certeza que o Lúcio e toda a equipe em evidência, né, em evidência jurídica agora, mas terão muito sucesso com esse novo veículo, um veículo de credibilidade. A revista em evidência já tem toda essa credibilidade pela sua história. Vocês todos, de parabéns, tá? Obrigado a você que está nos acompanhando, então. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.